Oi pessoal, tudo bom? Tô um pouco torta porque tá um pouco difícil nesse cenário que eu não sei mais onde fazer o meu cenário. Tipo, mudei de quarto, tô perdida, mas uma hora a gente acerta. Eu gostaria hoje de vir trazer um vídeo científico, porém, né, não tive muito tempo de parar, de organizar material, enfim, daqui uns dias vem. Então resolvi falar de uma leitura muito especial que eu tive no final do ano passado, no mês de novembro, não, no mês de dezembro, que me acompanhou por quase todo o mês e foi um livro que fazia muito tempo assim que eu não tinha esse feeling, sabe? Quando você quer ler, quando você se sente motivada pra descobrir o que vai acontecer depois, porque realmente os livros que eu estava lendo não estavam sendo desse jeito. E esse foi e me salvou e ganhou 5 estrelas no meu Scooby e foi O Colecionador. E hoje eu vou trazer resenha pra você. Primeiramente vamos começar com essa magnífica edição de capa dura da Dark Side com uma borboleta na frente perfeita e ela simula um quadro de exposição, né, um quadro entomológico. Então é como se aqui fosse a frente do quadro e aqui atrás ele é muito, muito bonito. Por dentro ele é cheio, cheio, cheio de borboletas. E assim, quem sabe, quem aqui conhece o canal, conhece meu Instagram, quem sabe que eu trabalho com insetos. E eu, assim, amei, né? Amei essa edição. John Fowles, que é o nome do autor. E, gente, são tantos detalhes desse livro que eu não sei nem, assim... Ele é perfeito, esse livro, assim, é uma obra de arte. Eu comprei na última... Não, na Black Friday de 2020. Eu só li esse ano passado, tipo... Muito demorada. Enfim, ele apresenta algumas borboletas, né? O desenho de algumas borboletas. E embaixo ele bota o nome delas. O que é, assim, genial, sabe? O livro em si, ele é um marco para a cultura entomológica, para disseminar essa curiosidade que as pessoas podem apresentar vendo, tipo, essas imagens que são perfeitas. E assim, o livro, como eu já antecipei no vídeo anterior, se você não viu, vai lá ver que foram as minhas leituras de 2021, né, meu ranking. Eu já avisei que ele ganhou 5 estrelas. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele meio que inspirou o Silêncio dos Inocentes, que tem também essa vibe de... Assim, eu já li os dois. Já li o Silêncio dos Inocentes mais uma vez. Inclusive, ele está na minha lista desse ano pra ler também. E a gente vê uma clara inspiração. Por quê? Lá no Silêncio dos Inocentes tem um sequestro, tem uma mariposa, que também é um lepidóptera, né? Que as borboletas e as mariposas são lepidópteras. E, enfim, foi... eu vou falar a resenha e vocês vão entender, pra quem já conhece o Silêncio dos Inocentes. E quem não conhece, eu posso vir a trazer uma resenha aqui no canal, é só pedir aqui embaixo. Então, sem mais delongas, o livro começa com... E vai ter spoilers, tá, gente? Porque é uma resenha, não é só tipo, achei o livro legal. Não, é uma resenha. O livro começa com um cara, ele é entomólogo amador. Como assim? Ele estuda insetos, mais precisamente borboletas, e ele não é formado nisso. Então, assim, me identifiquei super porque sou entomóloga amadora, sou bióloga, né, pra quem não sabe, mas entomólogo ainda não sou, porque ainda não entrei em mestrado nem em doutorado da área. Mas estudo insetos também, eu estudo mosquitos no momento, porém meu pezinho é lá nos besouros, mas enfim. Então, ele estuda borboletas, ele caça borboletas, ele faz as montagens entomológicas das borboletas e ele tem a coleção dele. Ele procura espécimes raros e assim ele passa a sua vida e ele trabalha em um escritório e ele era apaixonado por uma menina que ele sempre observava de longe, tipo assim, ele morava na frente da casa dela e ele sempre observava ela, ele tirava fotos, ele queria saber como que ela estava naquele dia. E, ao mesmo tempo, ele
não vivia muito, assim, em sociedade, sabe? Ele, tipo, ia pro trabalho, do trabalho pra casa, e era esse contato social, porque ele achava que as pessoas, elas não eram dignas de ter contato com ele. Certo momento, ele, logo lá no início do livro, ele joga na loteria, né, que a gente tem aqui no Brasil como loteria, e ele ganha um dinheiro, assim, pra ele viver bem pelo resto da vida. Ele morava com a tia e a prima dele, e a prima dele era especial, ela tinha problemas mentais, e ele então dá uma certa quantia de dinheiro pra ela, pra tia dela, né, e pra tia dele, aliás, e pra prima dele, pra elas viverem tranquilamente, e ele começa assim a pensar, putz, agora eu tenho dinheiro, vou largar o emprego, foi o que ele fez, e agora que eu tenho dinheiro, eu bem que poderia tentar conseguir essa menina que eu tanto gosto, que o nome dela era Miranda, né? Então, ele queria conquistar a Miranda. De um jeito normal, você me pergunta, cara telespectador, eu te digo que não. Por quê? Porque ele não era uma pessoa normal, assim, você lendo, né? Você olhando a história, você vê que ele não era uma pessoa normal, você vê que ele tinha claramente distúrbios. Enfim, o que ele faz? Ele pensa, putz, eu vou comprar uma casa bem assim, reservada da cidade, reservada do contato humano, e foi o que ele fez. Então ele foi à procura de casas que fossem reservadas da cidade, né, fossem longe e que ninguém, tipo, chegasse e tudo mais. E ele encontra uma casa que tinha a casa normal, o porão, e embaixo do porão tinha mais um porão. E ele fala, beleza, eu vou comprar essa casa. Só que assim, no início, ele fala assim pro leitor, são só pensamentos. Tipo, eu não vou fazer isso realmente, não vou pegar ela realmente, mas vai que eu vou construir aqui umas coisas, eu vou comprar essa casa primeiro pra, né, talvez no futuro. Então ele compra essa casa, ele faz uma reforma geral na casa e ele reforma então o porão, né, o porão do porão. Ele reforma e ele constrói tipo um castelo pra ela. Ele constrói tipo um quarto super bem fechado, não tinha nenhuma janela naquele quarto. Então ele constrói com uma cama. A Miranda, ela estudava artes, então ele compra vários livros sobre artes. Ele compra roupas para ela, né? Roupas do estilo que ele sabia que ela usava. E ele pensa assim, não, eu não vou sequestrar ela, não vou pegar ela nem nada. Só vou ter esse cantinho aqui porque vai que ela se apaixone por mim e venha querer morar aqui. Isso ele deixa assim claro, que ele não queria fazer isso. Ele, tipo, tenta manipular o leitor que ele não queria fazer isso. Ele, nitidamente, quando você vai lendo a história, você vai vendo que ele é um manipulador. Pelo menos foi isso o que eu entendi. Ele é um manipulador e ele tenta, tipo, manipular o leitor que não vai acontecer nada, que isso é tudo coisa da cabeça dele. E acontece que certo dia, ele tá observando a Miranda de longe, ele comprou uma van também pra não sequestrar ela. Ele comprou uma van e ele foi ver ela, assim, um dia chuvoso, e ela tava indo pra casa, mas por conta da chuva ela precisou parar no cinema que tinha ali pra ela meio que esperar o tempo baixar e pra seguir caminho. E quando ela terminou o filme, ela foi ir pra casa. Ela morava com uma tia dela. Ele chama ela, né? Ele viu que a rua tava vazia e ele tem o primeiro contato com a Miranda, que é, ai, Miranda, tipo assim, ele vai falar o nome, né? Oi, moça, eu atropelei um cachorro, queria ver se tu conseguiria me ajudar a ver se ele tá bem, se ele tá ali atrás da minha van. Vamos lá. E a Miranda, como o bom coração que ela tinha, segundo ele, né, a gente tem que... o livro, ele é narrado primeiramente por ele, e depois entra ela, a versão dela da história, em forma de cartas. Então, nessa primeira versão, é tudo narrado por ele. Então, segundo ele, ela era uma pessoa super, super bondosa. Então, ela vai ajudar. E ela chega e vê que não tinha nada, sabe? Tipo assim, que não tinha nenhum animal. E ele acaba pegando clorofórmio e botando no nariz e ela desmaia. E aí,
ele se dá por conta do que ele fez. Se dá por conta. Tipo assim, ah, beleza, tô com ela. O que eu vou fazer agora? Ele viu que ninguém viu nada. E ele seguiu o caminho. Ele pegou e ligou a van e foi embora. Certa altura do campeonato, ela acorda e ele começa a vomitar muito por causa do remédio ali. E ele fala, eu não vou te machucar, não precisa reagir. Só que ela tá amarrada, ela tá tipo assim, tipo amordaçada, enfim. Ele resolve levar ela lá e largar no porão, né? Naquele porão que ele tinha construído para ela. E aí ele se toca, né? Tipo assim, ele percebe o que ele fez. E aí ele pensa, como é que eu vou fazer isso? E ele tenta estabelecer uma conexão entre eles, né? Então, o livro mostra que ele tenta fazer com que ela goste dele. Ele, tipo, compra muitas coisas, tudo que ela queria, tudo que ela pensasse que ele pudesse comprar, ele saía pra comprar. Tipo, ele gastava toda a fortuna dele basicamente com ela. E ela, presa naquele porão, ela tenta fugir várias vezes, inclusive uma vez ela quase mata ele, faltou um pouquinho de força pra ela conseguir matar ele, só que ela não queria matar ele. Ela só, tipo, não queria, ela só queria fugir, só que acabou que ela quase matou ele, ele ficou com muita raiva, ele deixou ela, inclusive, tipo, alguns dias sem comida. Ela tentava fugir, ela tentava, tipo, manipular ele, tentava até fazer trocas com ele, tipo assim, me deixa sair agora que eu não vou contar pra polícia, eu não vou contar pra ninguém, eu tento te ajudar, inclusive, a gente pode ter um relacionamento lá fora, mas aqui dentro eu não vou querer nada com você. Só que ele não concorda, obviamente. Até o ponto que ele fala, então, eu vou ficar com você 4 semanas e depois eu vou te liberar. E ela acredita nisso. E ela fica tipo assim, são 4 semanas. São 4 semanas, vamos tratar ele bem, porque são só 4 semanas. E no último dia desse prazo, ele inclusive faz um jantar pra ela e tudo mais. Só que ele sabia desde o início que ele não ia deixar ela sair. Mas ele deixou ela acreditar, ele também, tipo, meio que passa pro leitor, eu estou pensando na possibilidade. Mas a gente sabe que ele não vai fazer isso. E ele, então, continua nessas de tentar manipular ela. Ele continua nessas de tentar meio que conquistar ela. Só que você deve estar pensando, tá, ele sequestrou ela pra transar com ela, pra estuprar ela. Mas não, tipo assim. Inclusive tem até momentos do livro que mostram que a Miranda pensou nisso também. E a Miranda pensa, putz, ele só quer me usar e aí ele vai me largar. Foi por isso que ele me sequestrou. Então eu vou deixar ele me usar e depois eu vou sair. E ela, inclusive, tenta conquistar ele, tenta levar ele pra cama e tudo mais, só que não dá certo. Tipo assim, ele não consegue ter ereções e ele não consegue transar com ninguém. Ele já tinha tentado, até no livro mostra que ele já tinha tentado antigamente, tentou novamente e não deu certo. Então, ela viu que ele tinha esse problema e ele pensou, putz, ela descobriu que eu tenho esse problema, eu vou tratá-la mal. Então, ele meio que tenta, né, tratá-la mal. E ele tenta também tirar fotos, porque ele, como ele observava borboletas, ele também tirava fotos, e fotos no geral. E ele começa a tentar tirar fotos dela com cunho sexual, e ele faz isso algumas vezes com ela de acordo, outras vezes não. E isso vai, tipo, passando, e aí em certo momento ela fala, tá, se você não vai me deixar sair, se eu não vou conseguir fugir, então eu quero pelo menos viver lá na parte de cima da casa, porque o porão não está me fazendo bem. Constrói um quarto pra mim, do jeito que você quiser, do jeito, né, tudo fechado, mas eu preciso pelo menos ter um quarto lá em cima com uma ventilação. E ele finge que vai fazer isso, ele pega, ele constrói, começa a construir, né, tipo, ele não constrói, ele começa a construir uma janela lá, enfim, e mostra pra ela, estou fazendo seu quarto. E ela fica, tipo, conformada com isso. Só que nesse meio tempo, ela fica mal, ela fica doente. E ele pensou que ela só estava fingindo que ela estava doente. Só que não, ela estava realmente com doença pulmonar, porque ela não conseguia respirar no porão, tipo assim, no porão do porão, né? Ela não conseguia. E aí ela foi meio que, pegou uma pneumonia, algo assim, e começou a definhar. Então ele achava que ela estava fingindo. Ela tá fingindo muito bem, sabe? Tipo, mas não, ela só tava morrendo.
Quando ele viu que o negócio ficou sério, que ela realmente estava mal, ele saiu atrás de ajuda. Ele saiu, foi no médico, tipo, sem ela, né? Ele foi sozinho porque ele pensou assim, putz, vou falar pro médico que a minha amiga tá mal e essa minha amiga não acredita em remédios e eu só quero uma receita, tipo, pra eu comprar o remédio e obrigar ela a tomar, pra ela ficar bem. Só que, claramente, isso não ia dar certo. E ele pensou... Então ele foi, assim, né, no médico, ele foi na recepção e ele pensou assim, putz, tá todo mundo me olhando. Tá todo mundo me encarando, tipo, naquela loucura dele, tá todo mundo me encarando, todo mundo sabe que eu sou estranha, todo mundo sabe o que eu fiz. Ele simplesmente fugiu, tipo, ele saiu de lá. Não conseguiu ajuda. Aí, em outro momento, ele achou que talvez ele pegasse a Miranda e largasse, tipo, na porta do hospital e saísse, e ela meio que se virasse lá. Só que ele não fez isso. Ele não fez, e ela acabou morrendo, né? Então, assim, essa é o final da história dele. Esse é o final da parte dele. A segunda parte do livro é ela contando, tipo, passo a passo, todos os dias, por meio de cartas, o que aconteceu. Ah, ela conta também como era a vida dela antes, como ela se apaixonou por um cara antes, como era esse relacionamento, como era a faculdade, como era, enfim, como era a vida dela em si. E aí, o que me chamou muita atenção, que foi, tipo, algo também que ela falou várias vezes no livro, é que ele só tinha ela pra ser tipo uma borboleta presa na coleção dele. Porque ele não queria fazer nada com ela, ele só queria ter ela lá pra ele chegar, ver como é que ela tava, ter um contato e sair. Então ela fala várias vezes pra ele, e isso eu acho que meio que resume todo o livro. Que ele só tinha ela pra coleção dele. E ela, desde sempre, mostrou que ela abominava isso de criar borboletas, tipo, de tirar do hábitat, de levar pra casa, montar, enfim. Aprisionar a beleza. E então você vê que ela realmente no início tenta, tipo, tenta ter esperanças, mas depois ela só, tipo, se entrega e por isso que ela acabou morrendo. Aí você pensa, beleza, ela morreu, ele enterrou ela, inclusive, no quintal. E você pensa que é isso, que acabou a história. Não, não acabou a história. Por quê? Porque esse cara é doente. Ele, assim, ele é um caçador, ele é doente. O que aconteceu? Depois que ela morreu, ele tentou viver a vida dele normalmente e tudo mais, só que ele viu uma menina que parecia muito com a Miranda. Tipo, o jeito dela, tudo parecia com a Miranda. E ele se encantou por essa menina. E aparentemente o livro termina dando a impressão de que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com a Miranda, ele vai fazer com ela, com essa menina que ele conheceu. Porque ele começa a stalkear ela, ele começa a ir atrás dela, ele começa, putz, vou arrumar o meu porão de novo pra eu ter essa menina. E o livro termina nesse suspense. Putz, será que ele fez isso? Será que ele realmente continuou essa história da Miranda? E esse livro me trouxe muito a questão da série que a gente tem na Netflix, que é a série You. Quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, cara, tipo assim, é muito igual, sabe? Tipo, quem assistiu a série sabe que o cara era um stalker, conheceu a menina, teve um relacionamento com a menina, e depois a menina acabou morrendo e ele acabou se apaixonando por outra menina que assim, tinha alguma coisa que lembrasse da primeira. Então, assim, foi essa sensação que eu tive quando terminou o livro. E esse final deixa você imaginar coisas que... Genial, sacada genial. Então, assim, por isso que este livrinho aqui mereceu minhas 5 estrelas. E por isso que ele tá vindo aqui pro canal, porque eu acho que sim, se você não leu, você deve ler. Eu tinha comprado esse livro, como eu comprei vários outros livros, e eu, tipo assim, comprei pela capa, sim. Esse título também era algo que eu queria, tipo, tava na minha wishlist há muito tempo. E eu acabei comprando, só que eu só tive vontade de ler por causa de um comentário de um inscrito aqui do canal que deixou que era o livro favorito dele. E com certeza esse livro entrou no meu top, assim, no meu top 10 pelo menos. Eu nem sei se eu tenho um top 10, mas ele tá. Ele tá.
Então, por isso que eu tô trazendo aqui. Se você não leu, leia. Se você é fã da série You, leia, porque assim, é muito... remete muito. E é isso aí, o meu vídeo tá com 20 minutos, cara. Meu Deus, como assim? E eu resumido, porque assim, se você for pegar ele pra ler, você vê que tem detalhes que assim... vocês vão me agradecer por não falar esses detalhes aqui, porque vale a pena você passar por essa experiência. E eu estou fazendo propaganda gratuita da Darkside, porque eu vou falar, se for pra vocês comprarem, comprem nessa edição da Darkside perfeita. Darkside me patrocina, por favor. Façam isso chegar a eles, jura, né? Mas enfim, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá like, comenta aqui embaixo. E me segue no Instagram, que vai estar linkado aqui embaixo também, que é a Lana_Borsekowski. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.